Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão direto aqui de Campo Grande, mais um Fala Carlão vivendo esse momento maravilhoso da Asbram, reunião por todo o Brasil, reunião já foi em Goiânia, reunião em São Paulo, agora acontecendo aqui a reunião em Campo Grande, presença maciça, sala lotada. Sala lotada para ouvir falar sobre como é que anda a conjuntura do boi, enfim. Antes de apresentar meu convidado, eu queria apresentar para vocês e agradecer o apoio de sempre da revista AgroRevenda. A revista AgroRevenda, gente, ela é a plataforma de conteúdo da distribuição do agronegócio brasileiro. Toda a mesa importante, todo o diretor de AgroRevendas, todo mundo que fornece para as AgroRevendas brasileiras, com certeza recebe essa revista, então está aqui mostrando. Um abraço para todo mundo, mandar um abraço para o meu amigo Ulisses Riba, que é o editor lá da revista. É isso aí, gente, dado o meu recado paroquial, aproveitar que também estou com a camisa da Employer hoje aqui e mandar um abraço para o pessoal da Employer. Bom, aqui do meu lado tem um craque, gente. Pensa, eu assisti um pedaço da palestra dele, porque sabe que o meu trabalho é fora, eu faço os eventos, mas eu dou sempre uma bicada lá nas palestras, né? Estou falando do Felipe Fabbri, que é o líder de inteligência de mercado da Scott Consultoria. A Scott que acabou há um mês atrás aí fazendo um grande evento lá em Ribeirão Preto, falando de intensificação de pastagem, um evento maravilhoso, aprendi demais. A mensagem mais importante que eu acho que eu trouxe daquele evento é aquilo que, assim, ó, lá foi um mundaréu de aprendizado, mas o importante é a gente aplicar o aprendizado. E aqui é a mesma coisa, né? Veio o Felipe e traz um discurso aqui falando de boi, falando de como que anda esse mercado. Ô Felipe, obrigado pela sua presença, por, vamos dizer, compartilhar sua inteligência aí conosco, viu? Que é isso, Carlão. Obrigado pelo convite para estar aqui trazendo também um pouquinho para todo mundo que está nos acompanhando diretamente de casa do que nós abordamos aqui hoje, e um evento aqui na Asbram fenomenal, trazendo perspectivas para o mercado do boi e também para o mercado de grãos na nossa fala. Mercado esse que nesse ano de 23, até comentei na minha palestra, que nós já esperávamos que fosse ser um ano pressionado, mas não que seria um ano tão pressionado quanto o que nós assistimos. Nós tivemos aí uma China pagando menos pela arroba do boi, pela carne bovina, no caso, isso influenciando a margem das indústrias, um dólar no primeiro semestre abaixo dos R$5 também tirando margem das indústrias, junto com o descarte de fêmeas bem acelerado nessa temporada, influenciando o quadro que a gente assistiu. Mas, né, o recado central da nossa fala foi que, mesmo nesse momento de baixa, existem oportunidades para o produtor, e foi um ano de muitas oportunidades para o produtor. Uma das coisas que você falou, e eu gosto muito disso, porque às vezes sobra alguns centavos lá, eu compro ações, entendeu? E eu acho que a gente tem que entender e aprender definitivamente que quando você quer comprar uma coisa, é óbvio, todos nós, eu não conheço ninguém que acorda de manhã cedo e queira comprar alguma coisa cara, né? Exatamente, essa foi uma mensagem que a gente trouxe do mega investidor Warren Buffett, sejam meias ou ações, eu gosto de comprar produtos com desconto, e foi o que a pecuária assistiu. A reposição, principalmente as categorias mais jovens, esteve aí com preços muito em conta comparado aos últimos 5 anos, foi um momento de melhor relação de troca entre boi gordo e bezerro de desmama para o recriador invernista. Foi uma ótima oportunidade, mas não se adianta tentar pegar e aproveitar esse momento na fase de baixa sem ter preparado a pastagem na fase de alta. Né? Isso que eu queria perguntar para você, porque na verdade eu não queria até nem colocar essa nossa conversa no plano do retrovisor, mas eu queria colocar essa conversa no plano do para-brisa. Que aprendizado que esse ano difícil deixou, e eu acho que todos os anos difíceis deixam aprendizado, e a gente aprende muito mais com os erros, a gente aprende muito mais em anos muito difíceis do que vamos dizer, em céu de brigadeiro. Qual que é a lição? Porque alguém pode falar, pô, mas ele tá falando aí, mas eu não tenho caixa para comprar, o que adiantou apresentar mais? A lição justamente é essa, eu queria que você falasse sobre isso. Vamos lá, o planejamento ele é essencial, o ciclo ele vai
vai acontecer independente do ano, da política, do que for, o ciclo pecuário ele é imponente. Ponto. Sabendo isso, o produtor tem que tentar nadar contra ele. Não adianta a gente olhar para a fase de alta e aumentar o nosso estoque, comprar um bezerro com um ágio muito elevado, porque o histórico mostra que ao comprar um bezerro com um ágio elevado, você vai vender uma arroba do boi com deságio. Ponto. A gente mostrou isso aqui hoje, trazendo a aquisição de um bezerro de 12 meses e a venda dele dali 22 meses, qual que era a situação do ágio ou deságio da arroba do boi. E quem comprou na fase de alta vivenciou aí uma situação de deságio com relação à arroba do boi frente àquela arroba do bezerro. Então, se planejar para poder surfar contra a maré é fundamental. Nossa recomendação é qual? Na fase de alta, olhe para a benfeitoria, olhe para investimento em infraestrutura dentro da propriedade, em melhorar a condição das pastagens, para ir tentar, na fase de baixa, poder aproveitar esse momento de preços mais atrativos e lotar a fazenda com um estoque de arrobas mais em conta. Agora, esse momento passou. O que a gente pode fazer daqui para frente? A ideia é tentar trabalhar com aquilo que nós conseguimos adquirir nesse ano de 23 e acelerar a recria e engorda. De que modo? A gente pode tentar trabalhar com um sistema de suplementação para engorda mais rápida. Então, olhando aí para o quadro que a gente tem adiante, tentar acelerar esse processo para continuar fazendo investimentos na atividade no próximo ano, que já deve ser de virada dentro do ciclo pecuário. Mas deixa eu te falar, ainda dá tempo, eu queria perguntar para você, e até uma pergunta até eu acho difícil, mas eu queria saber o seguinte, eu até acho que nem tem resposta para isso, é o seguinte, já chegamos no fundo do poço, na sua ótica? Olha, na minha percepção, sim, a gente atingiu o fundo do poço nesse setembro de 23, mas a gente sabe que tem outros fatores ainda que podem influenciar o mercado. Entendi. Mas a tendência que a gente assiste para o próximo ano é de preços estáveis, pelo menos na arroba do boi gordo, frente a esses 240 que a gente está tendo hoje. O mercado futuro tem desenhado uma arroba, pelo menos até meados de abril, em torno de 240, 243 em São Paulo, e a perspectiva que a gente tem é que hoje a bezerrada já está vindo com preço mais elevado. Então, em 2024, a safra reflete diretamente a estação de monta de 22, que foi uma estação de monta com menos fêmeas aí participando dela. Então, os bezerros já devem começar a chegar com uma certa escassez no mercado no próximo ano. Isso deve começar a dar firmeza na cotação do bezerro, e aí a perspectiva nossa é que a manutenção desse quadro persista. E em 2025 a gente deve atingir um pico aí com relação a esse cenário de virada de fase de baixa para fase de alta. Felipe, eu escutando você falar assim, parece tudo perfeito, né? Qual que é? Eu sempre gosto de ficar perguntando o seguinte, esse caboclo aqui é um PowerPoint, ele é o próprio PowerPoint. Scott, parabéns aí, porque você tem uma seleção aí extraordinária, a moçada é boa demais da conta. E eu fico sempre entusiasmado quando eu converso com um garoto assim, inteligente, que fala bem, que eu queria saber o seguinte, o que o pecuarista nesse momento, aquele que ainda, vamos dizer assim, aquele que ainda não fez a lição de casa, qual o caminho dele? Tá, vamos lá. O primeiro ponto, a gente está chegando agora no momento de águas no Brasil. Então, estamos entrando com as chuvas aí, a grosso modo, no Brasil, e a orçamentação forrageira ela vai ser essencial, até puxando um pouco da parte técnica do que a gente assistiu lá no nosso encontro em Ribeirão Preto, há pouco mais de um mês atrás. A orçamentação forrageira ela vai ser essencial. Por quê? Com base na minha perspectiva de produção de massa forrageira para o ano, eu vou conseguir trabalhar com a minha taxa de lotação ao longo da próxima temporada. Então, esse é o primeiro ponto para aquele pecuarista que ainda está meio incerto com relação ao que ele deve fazer para a próxima temporada. Passado esse momento, é pensar em taxa de lotação e ajuste disso ao longo dos meses, conforme forem acontecendo as coisas. A gente sabe que o clima é uma variável que não se controla. Então, levando em consideração a perspectiva de clima e a realidade frente à nossa estimativa de massa forrageira ali na nossa orçamentação, eu vou ajustando a minha taxa de lotação e vou trabalhando ao longo do próximo ano, do próximo ciclo. Esse é o primeiro ponto. Poxa, passamos dessa questão da orçamentação forrageira, então eu vou olhar para as perspectivas que eu tenho com relação ao mercado, para poder também tentar estar um passo à frente dos momentos de maior oferta de boiada para o mercado, que é quando? No período de safra. A gente sabe que ali no período entre meados de abril e maio, a gente tem uma concentração muito forte de vendas de boiadas. Então, tentar escapar desses momentos também vai ser fundamental. Isso para o pecuarista que ainda está inseguro, está
olhando aí para o mercado adiante para 2024. Tá? Agora vem cá, o cara liga a televisão hoje e a semana passada era guerra na Ucrânia, agora é guerra no Oriente Médio. Quer dizer, o mundo está, eu diria que imprevisível. Eu não faço a menor ideia do que pode acontecer. Vocês fazem, qual é o impacto, por exemplo, de uma guerra como essa em Israel pode vir a ter no negócio da pecuária brasileira? Tá, vamos lá. No aspecto pecuária, a gente vê um mercado que ele tem pouco peso na nossa exportação. Então, nesse quadro, representaria no máximo 3% do nosso faturamento. Não é um peso tão relevante quanto outros mercados. Mas o principal ponto que a gente tem que se atentar é com relação aos custos. Essa região onde hoje a gente está tendo essa concentração da guerra, ele concentra certas unidades de produção de fertilizantes, principalmente, que podem impactar nos custos de produção aqui no Brasil. Além disso, a gente viu agora já uma disparada no preço do petróleo, que também vai diretamente influenciar nos custos de produção, também na questão do dólar. O investidor, o povo, né, no mercado global vai se alocar em recursos que são de segurança, dólar e ouro, que também tiveram uma disparada. Isso tudo acaba, querendo ou não, no aspecto macro, influenciando nos custos aqui no Brasil, mas no aspecto exportação de carne bovina, não é um mercado tão pesado quanto outros que a gente não deve ter um efeito tão significativo. Escuta, você com 30 anos tem a obrigação de ser otimista, e eu com 58 tenho a obrigação de perguntar. Seu copo está meio cheio, meio vazio, como é que tá? Como é que você enxerga o futuro aí da pecuária? Vamos lá, vamos pensar no aspecto curto prazo, final de 2023. A perspectiva é de uma manutenção de preços, a gente deve trabalhar ainda com essa retomada que a gente assistiu em setembro, ela deve persistir até o final do ano. Há aí uma concentração de massa salarial aqui no Brasil com 13º, bonificação, emprego temporário, tudo isso traz um quadro mais favorável no consumo de carne bovina e a oferta vai vir menor. Por que nós acreditamos em uma oferta menor? Entre safra, sazonalmente falando, essa oferta ela já é reduzida no segundo semestre e em novembro, quando a gente para analisar o quadro, a boiada de confinamento que sairia para o mercado em novembro reflete diretamente a entrada no coxo em agosto, que foi um momento dentro do ano muito ruim no mercado futuro, não havia ali ferramentas que trouxessem ao produtor uma segurança para que ele pudesse fechar a boiada, e no mercado físico os preços derretendo entre agosto e setembro. Então foi um quadro onde desestimulou total o produtor, mesmo com custos de produção bem mais em conta para se fechar a boiada naquele período. Então a gente acredita em uma oferta para novembro mais lateralizada, mais frouxa do que a gente está assistindo hoje, e uma demanda muito boa, até mesmo no mercado interno e para exportação. Exportação, a gente já viu a questão de volumes crescentes desde agosto. A China compra mais, sazonalmente falando, entre setembro e outubro aqui no mercado brasileiro para se abastecer para as comemorações de Ano Novo Lunar que ocorrem entre janeiro e fevereiro, mas pagando menos nesse ano, né? Então é um fator que acaba aí contrapondo um pouco, bons volumes, mas com preços menores. Mas um viés de que deve dar sustentação à arroba do boi pelo menos até o final do ano, frente aos desafios que a gente viu até esse meados de setembro. Maravilha, gente do céu, o cara é um craque. Thiago, você formou lá em Jaboticabal, não é isso? Isso. Zootecnia você fez lá? Zootecnia, lá na Unesp de Jaboticabal. E você tem raiz no campo? Como é que é a sua origem? Eu tenho no sobrenome Raízes no Campo, mas a propriedade foi vendida muito cedo, espero logo poder voltar e... Olha, com certeza, com essa sua inteligência, eu tenho certeza absoluta, você vai, daqui a pouquinho, nós vamos ver um produtor rural aqui. Cara, obrigado. Se quiser. Obrigado, viu, Carlão? Espetacular. À disposição de todos aí. Que entrevista top de linha. Ô, Scott, parabéns, viu? Vocês aí são craquíssimos. O cara é um espetáculo, gente. Deu um show lá dentro, aqui no evento das Bran, e agora deu um show aqui também para vocês, com exclusividade, só aqui no seu programa Fala, Carlão! Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.